Todas as questões ligadas à sustentabilidade dos insumos, serviços, do consumo e da produção no modelo capitalista atual, que é extremamente dependente da exploração do patrimônio natural, ensejam uma espécie de paradoxo, já que o capital natural define os limites do desenvolvimento econômico. Se há um objetivo de se aumentar o desenvolvimento econômico para manter o nível de conforto das culturas ricas ou melhorar o das culturas pobres, necessita-se da geração de maior quantidade de capital natural. O capital natural é resultante da exploração do patrimônio natural, que, sendo finito, precisa ser poupado ou reposto. Só que, para se poupar ou repor o patrimônio, são necessárias ações de limitação do capital natural resultante da exploração do patrimônio natural e, consequentemente, o próprio desenvolvimento econômico. Exatamente o oposto do que se pretendia no início. O capital natural é a riqueza resultante ou extraída do patrimônio natural, que são solos, rochas e combustíveis fósseis, rios e água potável, atmosfera, sol, vegetação, animais e micro-organismos. O volume do capital natural não renovável, advindo, por exemplo, dos granitos, do carvão, do petróleo, é fixo, porque esse patrimônio natural é finito. A visualização da sequência do paradoxo proposto nos mostra que o mesmo é cíclico e dotado do que chamamos de mecanismos de retroalimentação, ou feedback loops, na medida que a consequência final, que é o desenvolvimento econômico, é sempre dependente e alimenta a ação inicial, capital natural. Não há dúvidas de que uma das saídas possíveis para desmantelar esse paradoxo é criarmos e implantarmos na economia mecanismos positivos de retroalimentação do desenvolvimento econômico, que dependam menos da exploração do patrimônio natural. Quando o construtor substitui o piso de uma obra especificado originalmente como uma rocha natural por outro piso natural mais renovável, como a madeira de um reflorestamento, feito em uma área inóspita ou degradada, ele gera, nesse momento, um fluxo de capital sem impactar diretamente o patrimônio natural. Deixando de extrair a rocha, ele está poupando parte desse patrimônio finito, além de evitar grandes impactos extras, já que para explorar a rocha deve-se desflorestar a área, escavar o terreno, extrair com explosivos agressivos, processar e polir, gastando enormes quantidades de energia e gerando poluição extra, além de lixiviar e erodir os cursos de água potável. Outra reflexão que fazemos é que parte do volume fixo do capital natural, advindo do patrimônio, pode ser reposto desde que não se esgote o potencial regenerativo da natureza. Tomemos como exemplo uma floresta nativa que foi derrubada para o plantio de alimentos. A qualquer tempo, pode-se repovoar a área com espécies arbóreas, arbustivas e forrageiras nativas, que sejam também produtoras de alimentos, utilizando-se técnicas agroflorestais para gerar novo volume de capital natural renovável, que poderá ser constantemente explorado simultaneamente à reposição do patrimônio vegetal, gerando recursos como o exemplo do piso de madeira. Independentemente das divergentes previsões e da velocidade com que a exploração dos recursos irá impactar a Terra e, consequentemente,
os ecossistemas naturais e os modificados pela ação antrópica, existe um grande contingente de profissionais e estudiosos de diversas áreas empenhados em propor soluções que possam minimizar o impacto negativo que as sociedades humanas geram sobre os ecossistemas telúricos. Essas soluções são as chamadas soluções sustentáveis e se apoiam no conceito clássico de provimento das necessidades de nossa civilização presente em harmonia com as necessidades das gerações que virão. Tenho uma visão particular do que é ser sustentável. Ser sustentável é ser capaz de se manter utilizando as limitações dos recursos disponíveis, economizando e conservando, reusando e reciclando quando necessário e possível. No entanto, a adoção de soluções sustentáveis por si só não é e jamais será suficiente para suprir o déficit progressivo de capital natural devido à exploração sistemática e intensiva do patrimônio. Podemos considerar a implantação de sistemas sustentáveis como ação de gestão do uso dos recursos. Porém, precisamos, além da boa gestão, de pensar em soluções vultosas e intensivas de retroalimentação que sejam capazes de aumentar de forma intensa a quantidade de capital não impactante. Os gráficos esquemáticos apresentados a seguir exemplificam, sem se ater a quantitativos temporais, dois prognósticos futuros da relação de crescimento da exploração dos recursos naturais. Esse primeiro gráfico apresenta uma previsão pessimista, no qual as ações humanas impactantes, que são as que estão em laranja, crescem aceleradamente, e as ações mitigadoras, que são as que estão em verde, crescem pouco. E não há possibilidade alguma de que, em algum ponto futuro, a curva dos impactos possa ser realmente afetada pelas mitigações. Então, a algum ponto no futuro, essa laranja não vai encontrar nunca a verde, porque ela cresce em uma velocidade, num ritmo muito maior do que a verde. A tendência é se alcançar o limite catastrófico, no qual não será mais possível repor rapidamente o patrimônio natural necessário à manutenção mínima das populações. Por outro lado, em uma previsão otimista do futuro, as ações mitigantes crescem e as impactantes decrescem, até que as duas linhas se cruzam em um ponto futuro, ou seja, alcança-se uma espécie de harmonia, na qual, mesmo com o crescimento econômico, o patrimônio natural consegue, além de ser reposto, suprir as necessidades plenas das populações. Enfim, qual é esse caminho de atitudes extremas que devemos trilhar para alcançar a harmonia esboçada no seguinte gráfico? Apesar de crítico do presente, quanto ao futuro, sou um otimista. Acredito sim que será possível conciliar o crescimento econômico, a satisfação plena das necessidades das nações e a manutenção do patrimônio natural de nosso planeta, desde que saibamos direcionar toda a nossa experiência acumulada em 2 séculos de treino capitalista, no sentido da multiplicação e do acúmulo não mais só de riquezas materiais, efêmeras e virtuais, mas de satisfação plena da qualidade de vida e fartura de recursos. O caminho seguro é o capitalismo natural. Um grande estudioso das relações humanas, o geógrafo Wu Tuan, escreveu no antológico Topofilia: a
A partir da metade da década de 1960, o impulso do movimento ecológico ambiental seguiu em duas direções. Uma é aplicada, o que pode ser feito a propósito dos cortiços infestados de ratos e das águas poluídas. A outra é a teorética e científica, a tentativa para compreender as forças complexas que mantêm o mundo natural. Nenhuma dessas abordagens se preocupa diretamente com a formação de atitudes e valores. E ainda, percepção, atitudes e valores preparam-nos primeiramente a compreendermos a nós mesmos. Sem a autocompreensão, não podemos esperar por soluções duradouras para os problemas ambientais que, fundamentalmente, são problemas humanos. Pois bem, a autocompreensão, o que é mesmo que nos faz humanos? A singela, porém complexa capacidade de percebermos o nosso lugar na teia da vida. No entanto, poucos de nós aceitam dar-se ao trabalho de avaliar essa posição, questionar suas atitudes, propor e realizar concessões.